Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né, hoje de língua portuguesa. E hoje nós vamos iniciar fazendo a correção, né, da interpretação do texto A Nova Garota da Escola, né, que ficou para vocês fazerem a leitura na aula anterior, né, e responder as questões sobre o texto. Então, a primeira pergunta, né, ela é na página 15, e ela diz o seguinte: quem é o narrador do texto A Nova Garota da Escola? Então, o narrador do texto é o narrador personagem Léo, né? Então, Léo, ele era um personagem, porém, ele estava narrando a sua própria história, né? B, o foco narrativo do texto, portanto, é em. Então, só o fato da gente saber que o narrador é personagem, então lógico que ele vai escrever com foco narrativo na primeira pessoa, porque ele é o sujeito da história, né? Ele participa da história, então é em primeira pessoa o foco narrativo do texto, quando o narrador é um narrador personagem. 2. Para Léo, o que se destacava no ambiente da escola naquele primeiro dia de aula? Então, o que se destacava naquele primeiro dia de aula, né, era a presença de uma nova garota, né, de uma nova aluna. 3. Que notícia dada pela professora de português animou Léo? Então, a notícia de que a diretora tinha deixado a turma fazer uma festa para receber os novos alunos. Então, eles ficaram entusiasmados, né, muito felizes. 4. Complete o quadro de acordo com os acontecimentos da história. Então, vocês tinham aqui a causa e a consequência. Então, no primeiro momento, vocês iam ter que identificar a causa. No segundo momento, tinha a causa, vocês iam identificar a consequência, né? Então, na primeira parte, a gente tem apenas a consequência, que é Léo começou a reclamar. Então, você ia procurar no texto por que Léo começou a reclamar. Qual foi a causa da reclamação dele? Então, ele percebeu que suas calças novas estavam curtas, né? Então, quem colocou que ele percebeu que as calças novas dele estavam curtas, acertou. Na segunda parte, a gente tem a causa. Léo cortou sozinho suas calças, transformando-as em uma bermuda. Então, essa atitude dele, qual foi a consequência? Então, a primeira, são duas consequências. A primeira é que uma perna ficou mais curta do que a outra. E a segunda é que ele conseguiu chamar a atenção de Beta na festa, que era a nova aluna, né? Que era o que ele queria. 5. Leia as frases extraídas do texto e relacione-as à função das vírgulas presentes em cada uma delas. Então, a primeira é: quando cheguei à festa, Mateus estava me esperando na porta. Então, essa vírgula aí depois de festa, ela foi utilizada para isolar uma expressão que indica tempo e lugar, ou seja, cheguei, né? Então, ele chegou naquele determinado momento na festa, que era o lugar. Aí a segunda frase era: perguntei para o Mateus, um velho amigo da escola. Aí tem a vírgula aí depois de Mateus. Então, aqui, né, ele tentou explicar quem era Mateus, um velho amigo da escola. Então, seria vírgula isolada, vírgula utilizada para isolar um aposto. Aí depois, né, a gente tem a professora de português entrou na sala, fez a chamada. Então, a vírgula aí tá depois de sala. Então, nesse caso, a vírgula foi isolada para separar elementos enumerados. Ou seja, a professora de português entrou na sala, vírgula, foi uma ação. Depois, ela fez a chamada. Então, aí foi usada para enumerar elementos, né? Que no caso aí são as ações da professora. A última: no dia seguinte, fiquei parado em frente à lanchonete. Então, a vírgula aí está depois de seguinte. Então, nesse caso, a vírgula foi utilizada para isolar uma expressão que indica tempo ou lugar, que no caso aqui o lugar é a lanchonete, né? Então, ficaria assim, ó. A ligação ficaria assim. Agora, na página seguinte, enumere os parágrafos do texto. No total, são 44. Agora, de acordo com as orientações dos itens A e E, identifique. Letra A. No primeiro parágrafo do texto, uma palavra com CH e uma com LH. Então, seria cheiro, que é com CH,
Velha, com LH, ou poderia ser velhas no plural, porque aparecem as duas situações, né? Então, cheiro, velha ou velhas. B, no 8º parágrafo do texto, uma palavra com o dígrafo NH e uma com o dígrafo SS e uma com o dígrafo QU. Então, com NH tem sozinho, com SS interessava, com QU tem quer e tem naquele. Então, quem colocou um desses está correto. C, no 16º parágrafo, uma palavra com o dígrafo GU e uma palavra com o dígrafo QU. Então, é seguinte, a palavra seguinte, que é GU, e fiquei, com QU. D, no 17º parágrafo, uma palavra com o dígrafo RR. Então, só tem sorrir. Então, quem colocou sorrir, acertou. E, no 28º parágrafo, uma palavra com o dígrafo SC. Então, aí, minha gente, é a palavra cresceu. Então, cresceu, SC. Aí, o outro pontinho da E, né? Separe as sílabas das palavras identificadas no item A e E. Então, tem cheiro, tem velhas, ou velha, né? Sozinho, interessava, naquele. Ah, não, minha gente, aqui tá com todas as palavras. Aqui eram só as do item A e E. Então, do item A era cheiro, velho ou velhas, e do item E era só cresceu, né? Então, era essas. Você ia separar a palavra. 7. Leia os trechos extraídos do texto e faça o que se pede. Trecho A. Fiz um topete, que era puro gel, e passei tanto perfume que só parei quando senti o ar irrespirável. Então, a gente tem aí circulada topete, gel, perfume e ar. No segundo trecho, gostei mais ainda da menina. Ela tinha estilo. Aí tá circulada as palavras menina e estilo. Aí agora abaixo você ia separar essas palavras que foram circuladas em substantivos abstratos e em substantivos concretos. Então, os substantivos concretos, né? É topete, que é aquele penteado, né, que se faz no cabelo. Gel, que é um cosmético. Perfume, ar e menina. Muita gente se confundiu com a palavrinha ar, né, com o substantivo ar. Muita gente colocou o ar em abstrato. Porém, só é um substantivo abstrato se ele necessitar de um ser para existir. E o ar, ele não precisa de um ser para existir, né? A gente não visualiza o ar, a gente não enxerga o ar, porque ele não tem cor, né? Porém, a gente sente a presença dele, né? Quando a gente, por exemplo, coloca uma roupa para secar, que venta, né? A gente vê as roupas balançar. Ou quando tem uma ventania. Então, a gente sente a presença do ar. Quando a gente respira, a gente sente a presença do ar. Então, o ar, ele é concreto. O único substantivo aqui que é abstrato é estilo, né? Porque no texto dizia que a menina tinha estilo, ou seja, ela tinha um comportamento elegante, né? Então, estilo aí, para existir, ele precisava da menina. Porque não existe estilo sem ter uma pessoa. Então, por isso que aí só fica estilo no substantivo abstrato. Aí agora, né, nós vamos dar sequência ao nosso estudo na página 18 e 19, que é hora da leitura, né? A gente tem aqui, ó, alguns textos, minha gente. Isso aqui são textos, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, pêndulo. Pêndulo é aquele do relógio, por exemplo, que fica balançando. Então, veja só que a palavra pêndulo, ela tá fazendo, ó, o mesmo movimento que o objeto, ele faz, né? O pêndulo do relógio. Aí, aqui, ó, cruzada. Veja aqui, ó, tá sendo as letras cruzadas. A palavra é cruzada e ele usou realmente o cruzamento para expressar, né? Aí, aqui tem velocidade. Então, veja que foi no VL e foi fazendo a palavra velocidade. Aqui, essa daqui, deixa eu virar, porque para mim fica ao contrário. É brasa, né? A gente tem aqui, ó, brasa, a palavra brasa, que é o calor, né, do carvão ou da madeira queimada. Aí aqui a gente tem, na questão 5, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, é um poema sobre o café, né? E veja só que o formato do poema, do texto, é em formato de xícara e o vapor do café subindo aqui, ó. Aí, na outra, a gente tem
Poesia, use várias vezes ao dia. Então, tem um frasco de remédio, né? E a poesia é o remédio, e aqui tá indicando como se tomar. Depois, a gente tem na 7, a imagem de uma flor, né? E é o barulhinho da abelha. E diz assim, nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas, e me fitavas de trás de cada da cerca dos cílios. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, que é aquele que a gente faz com as pétalas das flores, né? E aqui, pronto, é isso que eu li agora. Aqui a gente tem canção para ninar, gato com insônia. Aí tem ron, 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 zzz, né? Que é o barulhinho do ronco. Então, esses textos aqui, minha gente, eles são considerados poemas. Por quê? Porque tem essa ludicidade, né, do formato da palavra, está relacionado ao significado da própria palavra, né? O desenho 1, que é o poema 1, ele é de Ernesto Manuel de Melo e Castro. O desenho 2, que é o cruzado, é de Antônio Miranda. O 3, que é a velocidade, é de Ronaldo Azeredo. O 4, de Paulo Leminski, que é a brasa. O 5, Fábio Sechurgi, que é o do café. O 6, Constança Lucas, que é o do remédio. 7, Sérgio Caparelli, que é o da flor. E o 8º, que é o gatinho, é de Sérgio Caparelli também. Então, esses textos, eles são considerados poemas, né? Porque eles têm essa ludicidade do desenho mesmo, representar o que o poema quer dizer, né? Aí, na página seguinte, a gente tem a atividade linhas e entrelinhas. Responda. Você sabia que esses textos são considerados poemas? Então, você tem que falar aí, tem que responder com sinceridade. Se você sabia, antes de eu contar que eram considerados poemas, você sabia? Você já leu em algum lugar textos como este? Se sim, você bota aqui sim, se não, também. Compartilhe com professores, colegas, suas experiências e ideias. Aí você vai fazer por escrito. Se você já viu em algum lugar um texto parecido com esse, aí você vai colocar, vi em tal lugar, e explicar direitinho. Aí essas aqui vocês fazem no caderno, né? Porque não tem espaço aqui no módulo. Aí o outro pontinho. Junte-se a alguns colegas da classe para interpretar e criar formas de ler poemas apresentados. Então, essa aqui a gente não vai fazer, porque tinha que ser atividade em grupo, né? Então, façam só o primeiro pontinho no caderno. Aí, o 2 já é respondido no material, né? O que você observou em comum nos poemas 1 e 2? Então, você vai dizer, no poema 1, pêndulo, e no 2, que é o cruzado, o que é que eles têm de semelhantes, né? De comum, incomum, de igual. Aí, você vai botar aí. No 3, no poema 3, de Ronaldo Azeredo, qual a relação da repetição da letra V com a palavra velocidade? O que é que ele quis representar, repetindo a letra V várias vezes, né? Que efeito essa repetição causou no texto? Então, você vai explicar aqui. 4. Quais são as duas letras que aparecem no centro do poema 4, de Paulo Leminski? Aí você vai responder, vai lá no texto novamente e observa. Letra A. Quais palavras, portanto, você identifica no poema? Você vai escrever quais são as palavras que você identifica. B. Explique como você interpretou esse poema. Você entendeu o que desse poema? O que você interpretou a partir desse poema? Porque tem um sentido, né, o poema. 5. O que há em comum nos poemas 5, 7 e 8? Aí você vai responder. 6. No poema 6, que relação há entre a imagem e as palavras? Aí você volta lá no poema 6 e observa qual é a relação que tem entre o desenho e a palavra. Aí agora nós vamos para a página 21, que é na ponta da língua. E aqui nós vamos estudar o gênero que foi apresentado, que é o gênero poema visual, né? Que é isso aí que a gente viu. E diz assim, na sessão anterior você conheceu alguns textos que podem ser classificados como poemas. Assinale as características que você pôde observar a partir das leituras feitas. Aí os poemas lidos são escritos em parágrafos? Utilizam-se de palavras, letras e imagens para a exploração de recursos visuais sonoros e rítmicos? São escritos em versos e estrofes? Apresentam imagem e texto escrito verbal, comunicando uma ideia, ou priorizam a formação de rimas? Então, eu vou dar uma dica, só apenas duas, você vai marcar o X, tá certo? Muito bem.
Na sessão anterior, você leu e interpretou diversos poemas um pouco diferentes daqueles escritos em versos e estrofes. Porque o poema comum, né, sem ser o poema visual, ele é organizado em versos, que é cada linha, e estrofe, que é o conjunto de versos, né? E uma estrofe tem sempre um espaço para a estrofe seguinte. Então, a estrutura do texto do poema é esse. Porém, no poema visual, a gente viu que é diferente, né? Então, vamos lá. Leia os parágrafos a seguir para aprofundar seus conhecimentos. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Os poemas que você leu são considerados como poemas visuais. Eles recebem essa denominação porque transmitem as mensagens ao leitor por meio de imagens, que podem ou não ser apresentadas a partir de palavras. Uma das formas de criar esse tipo de poema, que há algumas décadas já foi muito explorada por alguns autores, é ter como foco apenas a palavra, criando efeitos visuais, sonoros e rítmicos, a partir da disposição e ou da repetição das letras no papel. Aí a gente tem a turminha do Ética aqui vendo alguns dos textos que vocês viram, né, nas páginas anteriores. Aí agora é hora de escrever, né, que é aquela parte da produção de vocês. Você conheceu diversos poemas visuais, agora é sua vez de criar um. Para isso, você vai trabalhar com um colega. No caso aqui, você vai trabalhar sozinho, né? Aí a gente tem sempre o passo a passo da produção. Então, a primeira parte da produção é o planejamento. Primeiro, você vai escrever 2 poemas visuais, seguindo as orientações a seguir. Então, qual é a primeira orientação? Primeiramente, busquem por inspiração, a fim de definir os temas dos poemas que escreveram. Folheiem os livros, as revistas disponibilizadas pelo professor, observe as imagens e analisem os objetos, suas formas e seus movimentos. Então, aqui, como não tem, né, como eu selecionar revistas e emprestar para vocês, então a gente tem uma revista online, né, que é o Google. Vá lá na barrinha de ferramenta do Google e coloque lá poemas visuais, imagens. Aí vai aparecer várias opções para você se inspirar, certo? Segundo passo, definam uma palavra para ser explorada no primeiro poema visual que vocês criarão, como foi feito, por exemplo, nos poemas 1, 2 e 3. Porque nos poemas 1, 2 e 3, eles escolheram uma palavra, né? No poema 1, por exemplo, ele escolheu a palavra pêndulo. No poema 2, ele escolheu a palavra cruzado. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai escolher uma palavra para você começar o seu poema. E você vai escrever essa palavra nessa linha aí abaixo. O outro pontinho. Defina um tema para o segundo poema, que criarão, que nessa proposta deverá ser composto de imagem e de um texto escrito. Porque o primeiro poema visual você vai fazer com uma palavra. O segundo poema visual, você vai usar palavra e imagem. Vai escrever o tema que você vai usar nessas linhas aqui a seguir. Tudo isso é o planejamento. Aí, agora, nós vamos para a parte de escrever, né? Que é aí a seção escrevendo. Então, depois que você definiu o poema 1, que é a palavra, o poema 2, que são os temas, né? Que é o texto escrito e a imagem. Aí, vocês vão utilizar os espaços a seguir, que é o primeiro poema visual, o segundo poema visual, que são esses retângulos aqui, ó. O primeiro vai ser aqui e o segundo vai ser aqui na outra página. E ele continua explicando, né? Podem criar juntos em uma folha à parte e depois copiar o resultado no livro. Poderão também criar o poema diretamente no livro de um de vocês e ao final o colega registra o resultado do próprio livro. Não aqui é se fosse em grupo, né? Ou em dupla. Mas aí você dá a sugestão aqui de você primeiro fazer um rascunho numa folha à parte, para depois você passar aqui para o módulo só o resultado final, né? Para não ficar fazendo, apagando e acabar rasurando o módulo ou rasgando, né? Então, é interessante. E a terceira parte é a da avaliação, que você vai responder, né? Diz assim, muito bem. Agora, convidem outras duplas da turma para lerem os poemas que vocês criaram e pergunto como eles orientam. Então, aqui vocês podem postar o resultado dos poemas de vocês naquele grupinho da turma que a gente fez, né? Ou mandar para mim no privado, né? A escolha de vocês. Então, pode colocar lá para os colegas verem o resultado do trabalho de vocês.
Após essa experiência, vocês já terão ferramentas para avaliar e produzir os poemas visuais de acordo com a proposta apresentada. Completem o quadro de acordo com o que vocês observaram na produção feita. Aí, no primeiro poema, nós, que no caso aqui vai ser eu, né, que é você que fez. Utilizamos a palavra, aí aqui utilizei a palavra escolhidas e suas letras para causar efeitos visuais ou sonoros e rítmicos. Aí você vai marcar se você usou, sim, se você não usou, não. O outro, criaram efeitos a partir da palavra e suas letras que se relacionam com o seu significado. Aí sim ou não, você vai marcar o X. No segundo poema, exploramos o tema definido a partir da combinação de imagem e de palavras. Teve essa combinação da imagem com as palavras que você usou, aí você marca sim ou não. Transmitimos a mensagem que gostaríamos ao leitor, sim ou não, aí você vai marcar. Aí a gente tem aí o reescrevendo, que você ia pegar o poema produzido de outra pessoa, né? Deixa eu ler aqui o passo a passo pra gente identificar, né? Agora que vocês já avaliaram os poemas produzidos e identificaram possíveis ajustes a serem feitos, reescreva-os em uma folha de papel sulfite que depois serão colocados em exposição. Caprichem bastante. Para finalizar, ensaie a apresentação de um dos poemas criados por vocês, combinem com o professor uma data que aqui não tem a possibilidade, né, da gente realizar, porque nós estamos em aula remota. Mas aí, se você quiser recitar para os seus colegas, você faz um videozinho e publica lá no grupo da turma ou no grupo da sala mesmo, tá certo? Para que as pessoas possam apreciar o seu trabalho. É importante a gente fazer isso, né? Pronto, então por hoje, em língua portuguesa, é isso, tá certo? Então, vocês vão ficar para produzirem esse poema, esses dois poemas, o primeiro com uma palavra, o segundo com imagem e texto escrito, né? Pra gente concluir esse assunto, tá certo? Então, por hoje é só um beijo, bom estudo a todos.